Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre ângulos, ok? Para isso, nós vamos retomar aqui alguns elementos que formam um ângulo. Primeiro, o vértice. O vértice é esse canto, né? A origem, da onde sai as semirretas. Então o nosso vértice aqui a gente pode dizer que é o ponto O. Nosso vértice, então é o ponto O, ok? E depois nós temos o quê? Uma semirreta que vai de O até A, e isso vai até o infinito. Por quê? O que é uma semirreta? A semirreta ela tem uma origem e ela vai até o infinito. E aqui eu tenho outra semirreta, que começa em O, que é a origem, e vai até o infinito, passando pelo ponto B. Então o que é o ângulo, pessoal? O ângulo é essa região que é formada pela abertura dessas duas semirretas que têm a mesma origem, ok? Então nós temos aqui a semirreta que vai de O até A, e a gente representa a semirreta assim, com a setinha em cima. E nós temos a semirreta também, que vai de O até B, ok? E como nós vamos representar os ângulos, pessoal? O ângulo que é formado aqui, ele é o ângulo que passa, ó, o ângulo formado por A, O e B, ok? Então nós vamos fazer assim, A, O e B. Agora, pessoal, aonde o ângulo é formado? O ângulo é formado no A, no O ou no B? O ângulo é formado no O, aqui, tá vendo? Então, ele vai receber um chapéuzinho assim. Então, toda vez que vocês verem esse símbolo, quer dizer que o ângulo está sendo formado nessa letra, ok? Então, é AOB. É assim que nós representamos um ângulo, ok? Muito bem. Pessoal, os ângulos eles estão presentes no nosso dia a dia, né? Nós vemos com muita clareza no nosso cotidiano como o ângulo de 90 graus, o canto de uma sala, da sala de aula, da sua casa mesmo, a porta, ao abrir e fechar a porta, nós temos ali uma angulação também, ok? No próprio relógio nós temos ali o sistema com ângulos também, e temos alguns ângulos notáveis que a gente não precisa de um transferidor, né, de nenhum aparelho de medida para poder observá-los. Por exemplo, o ângulo de 90 graus ele é um ângulo perpendicular, tá? Muitas vezes nos exercícios ele vai vir com esse quadradinho e com esse ponto. Então sempre que tiver o quadradinho e esse ponto, se não tiver 90, saiba que ele é um ângulo de 90 graus. O que é o ângulo de 90 graus? É aquele canto, é a quina da sala, do quarto, ok? Então é muito fácil de enxergar. E nós chamamos ele de ângulo reto, ok? E o ângulo raso é o ângulo de 180 graus. O ângulo de 180 graus é como se fosse meia lua, né? Pensa numa pizza, corta ela pela metade. Então esse é o ângulo de 180 graus, ó, tá? É como se fosse metade da pizza, ok? Porque nós sabemos que o ângulo completo, né, uma volta toda, ele tem 360 graus, né? Ele tem 360 graus, ok? Se a gente pega só metade dele, nós temos um ângulo raso, que é o ângulo de 180, ó, se a gente pega só metade dele, 180. Se a gente pega um quarto dele, ó, só esse pedaço é 90, ó. Esse pedaço aqui mede 90, esse mede 90, esse mede 90, esse mede 90. Ok? Então gravem isso. O ângulo reto é o ângulo de 90 graus, o ângulo raso é o ângulo de 180 graus. E é assim que eles se expressam, ok? Nós também temos, pessoal, os ângulos que são OPV. OPV significa opostos pelo vértice. E o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer o seguinte, que esse ângulo aqui, ele é igual a este ângulo aqui, porque eles são opostos pelo vértice. Aonde fica o vértice? O vértice é aqui, ó. É esse ponto de origem, ok? Que eu tenho essa semirreta, a abertura entre as duas eu tenho um ângulo. Aqui eu tenho uma semirreta, a abertura entre as duas eu tenho um ângulo. Esses dois ângulos são iguais. Então se eu disser para vocês que aqui eu tenho um ângulo de 73 graus, aí eu pergunto para vocês, qual é esse ângulo? Então, de cara, sem fazer conta nenhuma, ele também mede 73 graus, porque eles são opostos pelo vértice, ok? E esse ângulo também é igual a este ângulo, tudo bem? Outro detalhe também.
Se nós somarmos todos os 4 ângulos que nós temos aqui, quanto tem que dar? 360 graus, ok? Muito bem, então. Agora, nós vamos entender o que são ângulos complementares e ângulos suplementares. Ângulos complementares, eles se completam formando um ângulo de 90 graus. E ângulos suplementares, eles se completam, mas a soma deles é 180 graus. Então, observe aqui, ó, nós temos esse ângulo, que é formado por essas duas semirretas. Então, o que é o ângulo? É a abertura formada por essas duas semirretas. E aí eu tenho um ângulo aqui também, ó. Então, vamos pensar aqui que aqui eu tenho um ângulo de 50 graus e aqui eu tenho um ângulo de 40 graus, ok? A soma dos dois não dá 90, então eles são ângulos complementares, ok? Quando a soma dos dois dá 90. Então eu tenho esse ângulo de 40 e eu tenho esse ângulo de 50, a soma dos dois dá 90, são ângulos complementares. Já os ângulos suplementares, a soma deles é 180. Então nós temos aqui então dois ângulos formado por essas semirretas. Aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo, que é essa abertura. Então quando eu olho para cá, ó, aqui eu tenho um ângulo, ok? E aqui eu tenho outro ângulo, ok? Então vamos lá. Se eu disser para vocês que esse ângulo aqui, ele tem 120 graus, quanto mede esse ângulo aqui? Já que os dois têm meia lua, né? Olha lá, os dois medem 180, é um ângulo raso. Se eles medem 180 e aqui tem 120, logicamente aqui tem que ter 60 graus, ok? Então eles são chamados de ângulos suplementares, tá? Quando a soma dos dois dá 180. Então, tendo um, eu consigo achar o outro, tá? A mesma coisa que complementar. Se eu tiver um, eu consigo encontrar o outro, ok? Então vamos resolver alguns exemplos agora, né? Eu tenho aqui que ângulo, né? Quando eu olho para o todo, eu tenho um ângulo de... Olha, eu tenho um ângulo de 90 graus. É a quina, né? É o canto da sala, né? Eu tenho um ângulo de 90 graus. Se aqui mede 20 graus, quanto que mede esse ângulo, ok? Então eu posso pensar assim, pessoal. Se os dois, a soma dos dois dá 90 e esse daqui tem 20, então eu faço assim, ó, 90 menos 20 é igual a 70 graus. Quer dizer que esse ângulo aqui tem 70 graus. E pronto, acabou. Então o valor do x aqui é 70 graus, ok? E esse ângulo aqui é um ângulo reto também? É um ângulo de 90 graus? Sim, ele é um ângulo de 90 graus, ó. É a quina do quarto, tá vendo? É a quina da porta, tá? Então ele é um ângulo de 90 graus também. E esses dois ângulos são complementares, ou seja, a soma dos dois dá 90. Se a soma dos dois dá 90, eu posso dizer que o valor do x aqui é 90 menos 50. E 90, quando eu tiro 50, eu tenho 40 graus. Então quer dizer que o valor do x aqui é 40 graus, ok? Mais um exemplo. De novo, eu tenho um ângulo reto. Eu tenho um ângulo de 90 graus, porque é a quina. Se esse ângulo aqui ele tem 75 graus, quanto é o valor de x? Então, para achar o valor do x, eu faço 90 menos 75 graus. Nós vamos ter 15 graus. Ok? Então, o valor do x aqui é 15 graus. Então, se eu tiver um, eu encontro o outro, tá? Então, esses três eram ângulos complementares. Por quê? Porque a soma deles dava 90. Então, o que eu fiz? 90 menos o valor que eu já tinha para poder encontrar o valor do x, ok? Agora vamos para ângulos suplementares. Olha, eu sei que a soma dos dois dá 180, porque eles têm meia lua, metade da pizza. A soma dos dois dá metade de uma pizza, tá? E não importa o jeito que apareça. Se der metade da pizza é porque eles são suplementares. A soma dos dois dá 180. Se aqui eu tenho 110, para 180 falta quanto? Então eu posso resolver da seguinte maneira. 180 menos 110. 180 menos 110 é igual a
70 graus, ok? Então o valor do x aqui é 70 graus. E neste exemplo, nós temos dois ângulos suplementares. Eu tenho um ângulo formado por essas duas semirretas. Olha, aqui eu tenho duas semirretas. Tenho esse ângulo e tenho esse ângulo aqui formado por essas duas semirretas também. Qual é o valor do x? Bom, se aqui tem 30, então eu vou fazer 180 menos 30, que é igual a 150 graus. Quer dizer que o valor do x aqui é 150 graus e nós resolvemos esse problema. Muito bem. Agora, pessoal, nós temos aqui dois ângulos que são OPVs, né? São opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Então, eu não preciso fazer conta nenhuma. Se aqui é 85, aqui também é 85, porque eles são opostos pelo vértice. Agora, nós poderíamos encontrar esses dois ângulos aqui. Como que nós poderíamos encontrar esses dois ângulos aqui? Poderíamos fazer da seguinte forma. O círculo todo, a volta toda, não tem 360? Eu não conheço esses dois? Sim, eu conheço esses dois. E eu sei que esses dois aqui são iguais também, ok? Então, poderia fazer assim, 360 graus menos esses dois, ou seja, 85 mais 85 dá 170. Então, 360 graus menos 170 graus, eu vou ter quanto? Eu vou ter 0 menos 0 é 0. Aqui eu peço emprestado. 7 para 16 é igual a 9. E aí 2 menos 1 é igual a 1. Então quer dizer que 360 graus, que é a volta toda, quando tira esses dois ângulos, sobra 190. Como esses dois ângulos são iguais, eu tenho que dividir esse que está faltando em duas partes para saber quanto que é cada uma, tá? Então 190, se nós dividirmos em duas partes, quanto nós vamos ter? Nove vezes 2 dá 18. E 5 vezes 2 dá 10, para 10 não resta nada, 95 graus. Então quer dizer que cada ângulo desse tem que ter 95 graus, ok? Então dessa forma eu consigo encontrar todos os ângulos que estavam ocultos aqui, ok? Quando você somar, se nós somarmos para tirar a prova real, aqui eu tenho 85 mais 85, nós vamos ter 170. Aqui 95 mais 95 nós vamos ter 190. E quando nós somarmos todos os quatro, nós vamos ter 360 graus, que é uma volta toda, ok? Agora, pessoal, nós temos outra situação, né? Eu tenho aqui este ângulo, que é formado por essas duas semirretas. E eu tenho esse ângulo X, também formado por duas semirretas, ok? Porém, eu não conheço nenhum dos dois. Eu sei que este daqui mede 4x e esse daqui mede x. Então, como que eu posso encontrar o valor desses ângulos? Primeiro, esse é um ângulo notável. É aquele que eu olho e sem precisar medir, eu sei que é um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque ele forma a quina do meu quarto. Olha lá, a quina da porta. Tá? Então, ele é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Tá? Então, como que nós vamos fazer aqui para resolver esse problema? Eu sei que a soma dos dois dá 90. Tá? Então, eu posso dizer assim, ó, que 4x mais x é igual a 90 graus. E agora é fácil, não é? Se eu tenho 4x mais x, lembra, vamos lembrar de monômios aqui, né? O coeficiente aqui do x é 1. Então, 4x mais 1x, nós temos 5x igual a 90. E para achar o valor de 90, basta tirar o 5 daqui e passar ele dividindo. 90 dividido por 5, ok? E se nós dividirmos 90 por 5, nós vamos chegar a 18 graus. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o valor do x aqui é 18 graus. Então, aqui mede 18 graus. E quanto que mede aqui? Aqui é 4 vezes o valor do x. Se o x é 18, aqui dá 4 vezes 18. E 4 vezes 18 é igual a 72 graus. Então, descobri. Este ângulo aqui é um ângulo de 72 graus
e esse ângulo menor aqui é o ângulo de 18 graus. Se eu somar os dois, ó, vai dar 90. 72 mais 18 vai dar 90, ok? Então, o que que eu fiz? O valor do x é 18. Então, aonde tem x, eu coloquei 18. E aqui onde tinha x, eu coloquei 18. 4x, 4 vezes 18, 72, ok? Aqui nós temos mais um exemplo e eu tenho um ângulo de 90 graus também. Por quê? Ele é notável, olha. Ele forma um ângulo de 90 graus, tá? E possivelmente vem um quadradinho assim, ó, no exercício, com um ponto dizendo para você que ele é um ângulo de 90 graus, tá? Porque às vezes um ângulo pode chegar muito perto de 90, mas não ser 90, pode ser 89, 89,5 e não ser 90 graus. Então a gente precisa ter certeza que é um ângulo de 90 graus, tá? Então nesse caso é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, o primeiro ângulo, ele mede 3x e esse ângulo aqui mede x mais 10. Eu não sei qual é o valor deles, mas nós vamos descobrir. Nós vamos fazer o seguinte, eu sei que 3x mais x mais 10 é igual a 90, tá? Porque eles são complementares. Se eu somar esse com esse, vai dar 90. Então, vamos lá. Eu tenho 3x mais um x, eu tenho 4x igual a 90. O que que eu vou fazer com esse 10? Passar para esse lado com sinal de menos. 4x é igual a 90 menos 10 é 80. X é igual a 80 dividido por 4, porque a gente tira o 4 e passa ele dividindo. Então, x é igual a 20 graus. Então, onde tem um x, eu posso trocar por 20 graus. Então, vamos lá. Se aqui tem x, então eu tenho esse ângulo, ele mede 3 vezes x. 3 vezes 20 graus. Então, quanto que mede esse ângulo? 60 graus. E esse ângulo aqui, x mais 10, se o x vale 20, então é 20 mais 10. Ele mede 30 graus, ok? Então esse ângulo é de 60 e esse ângulo é de 30. E 60 mais 30 dá 90. Então é isso mesmo, está correta a nossa resposta, ok? Já nesse exemplo, nós temos ângulos suplementares. Por quê? Porque a soma dos dois dá 180. E eu não conheço nenhum deles. Aqui mede 2x. E aqui mede 4x. Eu não sei quem eles são, mas eu sei que a soma dos dois é igual a 180 graus. Eu tenho 2x mais 4x, eu tenho 6x. Igual a 180. Para achar o valor do x, eu tiro 6 daqui e passo ele dividindo. X é igual a 180 dividido por 6. E 180 dividido por 6 é igual a 30 graus. Então, aonde tem x, eu posso trocar por 30 graus, ok? Para a gente descobrir que ângulo é esse. Então, aqui tem x, então vai ficar 2 vezes 30. E 2 vezes 30 é igual a 60 graus. Então, quer dizer que esse ângulo é um ângulo de 60 graus. E esse daqui? 4 vezes 30. E 4 vezes 30 é igual a 120 graus. Então, descobrimos. Esse ângulo é um ângulo de 60 e esse ângulo é um ângulo de 120. Se eu somar os dois, ó, 120 mais 60, dá meia lua, né? Dá 180. Perfeito. Então, a nossa resposta está correta, tá? Então, depois que a gente achou o valor do x, o que a gente fez? Foi lá conferir se esse era o valor do x mesmo, porque tinha que dar 180 a soma dos dois, ok? Então, aqui mais um problema. Do mesmo jeito, nós vamos resolver ele. Eu sei que a soma dos dois, ó, 2x mais 120 mais x mais 30 é igual a 180. Eu sei que quando eu somo esse mais esse tem que dar 180, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. 2x mais x eu tenho 3x, ok? E agora eu vou passar os números todos para o outro lado. 180, o 120 está com sinal de mais, eu passo ele para cá com sinal de menos. O 30 está com sinal de mais, eu passo ele para cá também com o sinal de menos, ok? E aí nós vamos resolver. 3x é igual a 180. Quando eu tiro 120, eu fico com 60. E 60, quando eu tiro 30, eu fico com 30. E agora, para achar o valor do x, é só tirar o 3 daqui e passar ele dividindo. 30 dividido por 3 é igual a 10 graus.
O que quer dizer esse 10 graus, pessoal? Que aonde tem x eu posso trocar por 10 graus. Então vamos lá. Aqui, no lugar do x, a gente coloca 10. 10 mais 30 é igual a 40. Então quer dizer que esse ângulo aqui, ó, ele tem 40 graus. E aqui, vamos trocar por 10. Então vai ficar 2 vezes 10 mais 120. 2 vezes 10 não é 20? E 20 mais 120 não dá 140? Então quer dizer que esse ângulo aqui tem 140. Quando nós somarmos, ó, 140 mais 40 vai dar 180. Então perfeito, a nossa resposta está correta. O valor do x é 10. Ok? Agora, pessoal, como nós já falamos anteriormente, nós temos o quê? A situação de ângulos opostos. Então, se esse ângulo aqui mede 95, quanto que mede esse daqui de baixo? Que está marcado com a letra A. Ele mede 95 também. E quanto que mede esses dois ângulos aqui? Bom, eu não sei, mas eu sei que a volta toda tem 360. Então, se eu pegar 360 e tirar essas duas partes, eu acho essas duas partes, porque elas são iguais, são OPVs, são opostos pelo vértice. Então, eu vou fazer assim, 360 menos quem? Menos 95 e menos 95. 95 com 95 vai dar 190. Então, nós vamos efetuar essa subtração. Então, o resultado dessa subtração vai ser 0, 170 graus. Então, quer dizer que somando esses dois aqui, para 360 graus ainda falta 170. Só que esses dois ângulos são OPVs, então eles têm a mesma medida. Então, se falta 170 para dividir entre os dois, é muito simples. Qual que é a metade de 170? Né? A gente pega 170 e divide por 2. Nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar 8, que dá 16, sobra 10. Nós vamos encontrar um ângulo de 85 graus. Então, quer dizer que aqui na letra C mede 85 e na letra B também mede 85. E quando nós somarmos os quatro, tem que dar quanto? 360, porque é uma volta toda, tá? É um círculo todo. Muito bem. Agora nós temos outra situação, mas ainda assim é de OPV, ângulos opostos pelo vértice. Esses dois ângulos são iguais, ok? E aí o exercício quer que nós encontremos o valor do y aqui que está oculto. Então nós vamos montar o quê? Montar uma equação. Nós vamos dizer o seguinte, que esse valor, essa expressão, que é 3y mais 40, ela é igual a 100, concordam? Esse pedaço é igual a esse pedaço. Então vamos encontrar o valor do y para que isso seja verdadeiro? Então vamos lá, 3y é igual a 100. Nós vamos trazer o 40 para cá e ele troca o sinal, então vai ficar menos 40. 3y é igual, 100 tira 40, é igual a 60. Para achar o valor do y, eu tiro o 3 daqui agora. 60, passo o 3 dividindo. 60 dividido por 3 é igual a 20. Então quer dizer que o valor do 3 do y aqui é 20. Então onde tem y eu posso trocar por 20. Vamos ver se isso vai dar 100 mesmo. Então aqui ficaria 3 vezes, no lugar do y é 20, mais 40. 3 vezes 20 é 60. E 60 mais 40 dá 100? Correto. Então quer dizer que esse ângulo é igual a esse ângulo quando o y for 20. Então nós encontramos o valor do y para que eles realmente fossem opostos pelo vértice, não é? Porque se não tivesse dado 101 aqui, eu errei em alguma parte, errei em alguma conta. Teria que dar 100, porque eles são opostos pelo vértice. Muito bem. Quanto mede esse ângulo aqui e esse ângulo aqui agora, pessoal? Se aqui eu tenho 100 mais 100, eu tenho 200. Para 360, falta quanto? 360 menos 200. Falta quanto? Falta 160 graus. Como eu tenho dois ângulos iguais, eu tenho que dividir 160 em dois ângulos. Então, eu vou ter 80 e 80 graus, que 80 mais 80 dá 160. Quando nós somarmos os quatro, vai dar 360 também, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.